Nicolas convida ministro da Educação à Câmara dos Deputados. Comissão de Educação na Casa Baixa aprovou a convocação de Camilo Santana para apresentar os planos para 2024. Prática é comum. Então, qualquer coisa que o Nicolas faz ali nesse novo cargo, né, que ele assumiu, está repercutindo. Né? Se ele vai a uma convocação, repercute. Se ele não for, ia repercutir. Porque realmente é algo que, com certeza, a esquerda não esperava ou não queria de forma alguma que viesse a acontecer. Mas aconteceu, Nicolas ocupou esse espaço. Antes de passar o comentário para a Karina, só deixa eu ler o superchat da Márcia da Silva Braga, que já é membro aqui também, né? É o símbolozinho de membro, ela tem, e ela doou R$5 e disse o seguinte: foco no plantão diário direto de Rio Preto. Gratidão por toda a bancada variada dessa maravilha de F5. Muito obrigado pelas palavras, Maria, e obrigado pelo superchat também. Passo o comentário para a Karina Michelin. Bom, é claro que incomoda, né? Para você ver como eles são muito democráticos, né? Eles são muito democráticos. Quando alguém é eleito para fazer uma presidência de uma bancada de órgãos como esse, que são importantes, não tá bom, não pode fazer, porque eles arrumam um empecilho dizendo que essa pessoa não é adapta ou não é uma pessoa coerente ou uma pessoa certa para fazer esse tipo de gestão, né, nesse momento. Agora, a questão é a seguinte: a ideologia não brinca, né? A ideologia não brinca, ela atua dentro das escolas, e aqui está o problema da esquerda. Por isso esse fogo cruzado e por isso essa briga enorme em relação a essa posição do Nicolas Ferreira, que é muito claro. Ele é muito claro nas suas ideias, nas suas convicções, e ele está ali num papel agora de tentar fazer um mediador, né? De mediar certas coisas, e principalmente esse debate ideológico. Então, causa uma certa comoção mesmo na esquerda, desesperadora, né? Porque eles não querem jamais que isso aconteça, porque até que está com o bloco deles, que está com o pessoalzinho deles, eles conseguem fazer a gestão melhor, né, de todas as coisas que eles querem empurrar aí goela abaixo na sociedade. Quando entra alguém que é oposição a eles e sabe muito bem do que está falando, porque embora as pessoas tentam desclassificar e desacreditar Nicolas Ferreira, ele é uma pessoa extremamente capacitada, inteligente, é um político emergente agora que vai dar muito o que falar ainda no Nicolas Ferreira. Eu acredito que ele tem aí um potencial enorme para crescer cada vez mais na política brasileira. E isso incomoda, obviamente. Então, a questão é que a gente está vendo que as escolas públicas, sobretudo as escolas públicas federais e tudo mais aí no Brasil, elas têm o calendário escolástico dela completamente pobre, completamente inadequado para fazer crescer o pensamento crítico do ser humano. E isso já condena uma sociedade desde a sua infância. Então, isso tem que ser mudado, não tenha dúvida que isso tem que ser mudado, porque a gente teve aqui o fato da escola estadual Vicentina Goulart, não sei se vocês se lembram desse caso, eu até postei lá nas redes sociais em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né, que praticamente o que eles têm ali dentro do calendário escolástico deles? Eles têm, se resume em poucas coisas, se resume em português, matemática, sociologia, né, o que rola por aí, de olho na rede digital, projeto de vida, eletiva, ação está em suas mãos, enfim, isso daqui é ideológico, né? Isso daqui não é a escola que tem que ensinar a ação que está em suas mãos, isso não é bem por aí. E projeto de vida, como que você vai construir um projeto de vida em crianças, né? Em fase aí de escolástica ainda, primeiros anos aí de escola, e depois vai aumentando, para tentar já ludibriar e manipular, né, essas mentes. Então, isso realmente tem que ser adequado, as pessoas têm que começar a entender que a escola não é o lugar que você tem que aprender sobre os pensamentos que você faz, né? Você não tem que ser moldado, você tem sua família que te dá valores e princípios. A escola você vai para você ter conhecimento, né? Saber o que está acontecendo, matérias, enfim, para você
ter essa situação. Que nem isso hoje é possível, porque você vai para a escola para desaprender, né? As pessoas não podem mais repetir de ano, o ensino médio é pobre, né? É pífio em relação ao que as crianças realmente aprendem aqui na Europa. Aqui na Europa, as crianças estão aprendendo a história da civilização humana, sendo que a gente na Europa vive no berço da civilização, onde tudo aconteceu. Então, aqui eles estudam o período grego, romano, né, o que aconteceu durante as guerras, né, tudo coisas importantíssimas, históricas, que isso serve de bagagem cultural para você para o resto da vida. Né? E isso nós não temos no Brasil. Então, obviamente, é importante essa posição do Nicolas Ferreira, ele é uma pessoa extremamente capacitada para isso, e, obviamente, vai ser uma dura e longa batalha ideológica que tem que ser, obviamente, feita, né? Tem que ser feita cedo ou tarde. Então, a trincheira está aí, ele está na trincheira. Vamos ver o que vai acontecer agora, daqui para frente. Obrigado, Karina. Passo o próximo comentário para o Bruno Alemante. É lógico que me enche de alegria ouvir os chiliques da Talíria Petroni e da Sâmia Bonfim, porque se as coisas estão acontecendo e está irritando essas pessoas, é lógico que o meu coração se enche de alegria, porque a representação de todo esse aporte doutrinário que existe no Brasil, que jogou o Brasil para as últimas colocações do ranking PISA, não foram à toa. Aqui a gente precisa mencionar as falas, principalmente, do Pierluigi Piazzi, que ele falava que ele tinha que agradecer a Tunísia todo dia, porque graças à Tunísia o Brasil não era o último colocado no ranking. E é claro que dentro do trâmite que envolveu esse convite do Nicolas para o Camilo Santana, que era governador do estado do Ceará, que é um dos piores em termos de educação do Brasil, e foi premiado com a pasta da educação no Brasil, veja que coisa maravilhosa, né? O Brasil não existe meritocracia, não existe absolutamente nada disso. Agora, é interessante a gente observar, quando a gente vê, por exemplo, todo esse escarcéu, gente, isso sempre foi praxe. Por quê? Porque dentro do governo, dentro das ações políticas, é necessário você alinhar ações do executivo, aqui representado pela figura do Camilo Santana, goste você ou não. A gente não pode negar a realidade, como diz. A gente até pode negar a realidade, como diz Ayn Rand, mas a gente não pode negar as consequências dela. Mas nós temos, representando a Comissão de Educação do Congresso Brasileiro, a figura de Nicolas Ferreira. Então é normal que isso aconteça. Agora, ver todo esse estardalhaço, esse chilique, ver essas pessoas do nível da Talíria Petroni, olha só, gente, Talíria é professora de história. Vocês gostariam de ter uma professora como a Talíria ensinando seus filhos na 4ª série do primário? É a pergunta que eu faço para vocês. Enquanto a Karina falou que lá na Europa nós temos as crianças aprendendo história da civilização, aprendendo sobre cultura grega, sobre o Império Romano, o que a gente está tendo no Brasil? O cavalo taradão. A gente está tendo espetáculos de drag queens lendo livro para crianças. Quer dizer, o ranking PISA no Brasil, a gente tem que agradecer a Tunísia existir. Mas daqui a pouco, a gente vai precisar começar a criar desculpa esfarrapada para não poder mais participar do ranking. Por quê? Porque, afinal de contas, passar vergonha internacional como a gente já passa com esses índices ridículos, escabrosos, é algo realmente de se pensar. Que no Brasil os critérios meritocráticos, eles já não existem mais. No Brasil, a gente já não tem mais nenhum tipo de padrão de ensino nas escolas, porque até isso foi corrompido. Porque enquanto eles falam que de educação, eles criam uma bagunça na mente de pais e mães. Por quê? Porque a educação vem de casa. O ensino é que precisa vir das escolas. E as crianças precisam estar prontas para poder ingressar ou no ensino técnico, serem bons marceneiros, eletricistas, encanadores e por aí vai, ou essas crianças, futuramente, vão entrar numa universidade para formar jornalistas, para formar engenheiros, advogados e por aí vai também.
Só que o problema é que para essas pessoas que jogaram o Brasil lá embaixo no ranking de educação, elas estão interessadas em formar profissionais orgânicos que vão trabalhar dentro de uma revolução socialista. E aí eu falo para vocês, só para encerrar o contexto e para falar algo que eu, como professor, já vivi, eu já tive que ensinar uma vez para os meus alunos sobre juros. Juros simples e juros compostos. Eu vi que os alunos não entendiam. Eu precisei voltar a uma casa e tive que ensinar para os meus alunos sobre a regra de 3. Eu vi que os meus alunos não entendiam a regra de 3. Eu tive que ensinar cálculo de porcentagem, que é o mais básico da regra de 3. E mesmo assim, quando eu apliquei a turma, essa atividade, eu fiz o cálculo estatístico e 35% dos alunos responderam cálculo de porcentagem da forma certa. Paulo Freire, contemplai a sua obra. Obrigado, Bruno. Passo o último comentário dessa segunda pauta para o Rafa. O último comentário referente à segunda pauta que nós estávamos falando anteriormente. Pois bem, agora comentando a pauta, olha, eu sou um pouco mais novo que vocês e eu estudava física, eletrônica, química orgânica, todos esses números eu estudei e eu não gostava disso, eu odiava isso. Mas eu tirava nota boa, porque eu sabia, eu era atleta do atletismo, eu tinha que estudar, tirar notas boas para poder continuar treinando, porque senão eu não ia poder treinar e era a única coisa que me dava a oportunidade de viajar, de competir, de ganhar medalha quando eu morava no Amazonas. Então, o que a gente vê hoje é justamente através dessa estratégia que se instalou no Brasil, através isso aí tem um histórico, né? Tanto que a escola de Frankfurt, eu já falei aqui umas 10 vezes que eu pensava que a escola de Frankfurt era uma estratégia de protesto contra o que estava acontecendo na União Soviética, mas não, foi o próprio Stalin quem criou a escola de Frankfurt. E também, quando o Nikita Khrushchev, quando ele inseriu a teologia da libertação na Igreja Católica, eu também pensei que era uma forma, não, é porque os políticos de esquerda, na verdade, são inocentes e eles querem ter uma religiosidade. Sabe? Tudo é estratégia. A gente tem que lembrar também que esse ano, se eu não me engano, tem o PNE, o Plano Nacional de Educação. E aí eu vi, quando o Nicolas se apresentou, a primeira sessão do Nicolas, lá na Comissão de Educação, que certas, como a Samia MacBook, como é que os caras falam, a Samia Bonfim, o McLanche Feliz, eu vi uma deputada que ela é até negra, que ela começou a fazer um discurso bom, aí quando no final, a gente não pode permitir que fanáticos evangélicos comprometam essa comissão, por aí vai, né? A gente não pode esquecer que o nosso país, ele ainda é completamente cristão, completamente 80% da população ela é cristã. Então, isso impacta diretamente na educação das crianças. A minha educação toda foi cristã, eu até a faculdade, eu me formei no Instituto Adventista de São Paulo, e isso aí impactou muito minha forma de pensar, apesar de naquela época já ter gente defendendo lá o aborto dentro de uma instituição adventista. Mas a gente tem que entender que essa estratégia de o Nicolas, que eu o admiro muito, ele é muito mais novo que eu, acho que 10 anos mais novo que eu, mas é um cara listo, é um cara preparado para estar ali, porque ele sabe a realidade, ele não é como a Thalíria Petroni, ele não é como a Samia McLanche Feliz, ela não é como essa gente que são apenas militantes. Hoje a gente vai numa escola, literalmente as pessoas não entendem mais sarcasmo, figura de linguagem, a gente tem essa matéria também no português, aí quem estuda, quem estudou na minha época, aí eu já passei dos 30, essas coisas. Então, o que a gente vê hoje é a direita em uma situação estratégica, é um conservador numa situação estratégica. E aí, o ministro da Educação, cara, pertence a um estado onde a educação é uma das piores do mundo. Ontem eu estava vendo para ver a manipulação, ontem eu estava vendo o neto da Dilma, o Dilminho lá, publicando, graças ao Lula, que muita gente saiu da pobreza, que está comendo.
Aí logo, uns dias antes, eu tinha feito um print de que o IBGE, através do governo, estava encontrando formas de entender índices aqui no Brasil, né? Se o PISA, ele fosse, se o governo do Brasil tivesse acesso ao PISA, com certeza o Brasil ia estar entre os 4 primeiros lugares, porque mesmo assim eles iam manipular. Então, isso que o Nicolas fez, convidou o ministro, essas coisas, enfim, são coisas que a gente tem que ter um tato e entender que a direita está ali em algo estratégico, algo tem que ser feito. Hoje eu estava vendo aí, lá na Tailândia, teve uma Olimpíada de Matemática, o Brasil levou 64 medalhas, e essas medalhas eram todas de escolas cívicos militares. Então, esse negócio de inclusão, cara, isso é uma besteira. Eu tenho diferença de 8 anos pro meu irmão mais novo, e ele já estava dentro dessa educação hoje. Cara, coitado do meu irmão, vou falar que ele é burro, mas é muito diferente o nosso nível de entendimento do meu irmão, que é 8 anos mais novo que eu, para mim, que tive uma educação mais tradicional. Enfim, não vou lavar roupa. Ele não assiste, ele é de esquerda, ele não assiste nada que eu comento.